Estamos no ar, 15 de fevereiro de 2019, Alexander Hollands e Fred Dutra conversando, segunda-feira. Bora Isso. nessa. Vamos lá. A gente tinha combinado falar do Lula, é isso mesmo? Isso, bora falar do Maravilha. sapo. Isso, sapo barbudo. A gente não combinou Lula, combinou sapo barbudo, né? Isso. Vamos lá. Bom, acho que a gente pode começar dizendo sobre o que a imprensa faz ainda com o Lula, que é deixar ele em evidência e parece um contrassenso também a gente estar falando sobre ele, porque, enfim, de uma forma ou de outra, põe o cara ainda em evidência, né? Mas acho que a gente pode atacar exatamente esses pontos aí. Pode tratar o assunto, o personagem Lula como ele é mesmo, e também pode tratar, talvez, oh, que bacana, tratar o tratamento que a imprensa, né, tem em relação a essa figura aí, que a gente pode concordar ou discordar, mas ele é o nome aí no meio do tabuleiro, ou era, ficou aí muitos e muitos e muitos anos, aí décadas, esse cara ficou no centro do tabuleiro no Brasil, sendo presidente antes de ser presidente e depois né, de deixar de ser presidente. O que eu acho é assim, né? Vou fazer aquele link com o passado, né, de lá 2005, qualquer coisa assim, quando, se eu não me engano, foi quando estourou o escândalo do Mensalão. Algumas pessoas, não muitas, talvez 100 pessoas, se tanto, até foram para a rua depois que estourou o escândalo do Mensalão, né? Eu estava no meio dessas pessoas. E era interessante, porque ainda não tinha o Brasil essa cultura de todo mundo ir para a rua e reclamar. Então a economia estava fantástica, todo mundo estava com dinheiro no bolso, e isso não motiva ninguém a ir para a rua. Por que você vai reclamar se a situação do país está boa, mesmo que o cara lá seja um pilantra, mesmo que o cara tenha ido até o Fantástico, sido entrevistado no Fantástico e tendo admitido que o PT só fez caixa 2, né? E caixa 2 era uma coisa normal. Acho que não posso dizer aqui que certeza que em qualquer país do mundo isso daí daria fim de partido, queda de presidente e tal, mas eu tenho uma tendência a acreditar que em um bom ou em um grande número de países isso teria acontecido. Acho que podemos começar daí, não sei o que mais você poderia, que você quer acrescentar a respeito. Vamos lá. Sim, o que eu posso. Peraí, data isso para mim de novo. Você está falando da primeira vez que ele foi à televisão para ser entrevistado sobre o mensalão? É isso? Isso, fantástico. Eu acho que aquela época ninguém tinha a expectativa de conseguir causar nenhuma mudança, a não ser talvez havia talvez alguma apreensão quanto a como que o judiciário, o Ministério Público iria se comportar, se haveria de fato algum tipo de investigação, mas aquilo ainda era um outro Brasil. É uma coisa que a gente talvez vá ter que ficar saber depois, alguns anos mais para frente, né? Até que ponto foi a Lava Jato quem deslanchou todo esse processo, entendeu? Enfim, de tocar nos intocáveis, né? Porque até então, naquela época, o que ficou bem claro é aquela a história que o Lula era Teflon. Você podia jogar a lama que fosse, o perdão da palavra merda que fosse, que nada grudava nele, tudo porque ele tinha uma popularidade muito grande ainda, né? E não só a questão de popularidade, você tinha o povo que poderia estar com diferentes expectativas, mas ah,
historicamente acostumado, gostando ou não, acostumado com a impunidade. Né? Até então, naquela ocasião, não tinha nenhum caso, não se imaginava sequer possível você processar o Lula, que é isso. Né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é que a gente não sabia, não tinha ideia de até onde, né, eu tenho uma expressão, desculpa os meus americanismos, né, ou anglicismos, né, melhor dizendo, mas tem uma expressão em inglês que eu não sei se tem um equivalente em português, que é assim, how deep the rabbit hole goes, o quão profundo vai o buraco do coelho, né? Uma expressão a Alice no País das Maravilhas e ao Matrix, ao filme do Matrix também. Certo. No sentido de que a gente não sabia que todo o judiciário estava, né, quer dizer, o grande, não é todo o judiciário, mas grande parte do judiciário estava comprometido, ou envolvido, ou era conivente com o que estava acontecendo, e que toda a Câmara e o Senado estavam. Você vê, para a gente chegar numa posição de impeachment da Dilma em 2015, foi difícil, porque né, e a Dilma não tinha carisma nenhum. O que aconteceu no governo Dilma foi assim, podemos dizer que foi umas 50 vezes pior ou mais do que era a situação com o Lula. O país estava indo para o buraco, né? Todo mundo estava sentindo no bolso, todo mundo estava extremamente apreensivo com o que poderia acontecer com o país, né? Havia uma pressão enorme sobre o Congresso para que aquilo acontecesse e quase que não aconteceu, entendeu? Então, assim, eu não acho, olhando em retrospecto, eu não acho que naquela ocasião a gente poderia ter esperado algo diferente do que já aconteceu, entendeu? Inclusive, tem muitas histórias estranhas. A gente, eu não sei se algum dia a gente vai ficar sabendo de toda a verdade, tudo aquilo que aconteceu e está acontecendo hoje por detrás das linhas do poder, né? Mas e sem, como dizem os jornalistas, sem querer fazer uma ilação, mas eu acho estranho. Por que que o Joaquim Barbosa se aposentou? Por que aquela outra ministra, acho que era a Ellen Grace, por que ela se aposentou também antes do tempo? O que será que aconteceu com o avião do Eduardo Campos? O que será que aconteceu com o avião do Teori Zavascki? E por aí afora, entendeu? Que fazem você conjecturar ou pensar numa hipótese de todo um jogo, toda uma guerra que está acontecendo aí por trás dos panos, que a gente não tem ideia, né? Mas a gente conjectura e às vezes até admite, a gente não sabe qual é a verdade, a gente acaba imaginando o pior, talvez, eu não sei, ou a coisa é muito pior do que a gente possa imaginar. Então, assim, eu não sei. Agora, certeza, o povo fez a diferença, a pressão popular fez a diferença, como a gente viu agora nessa votação para presidente do Senado. Sim. Então, assim, a gente faz a diferença, a gente tem, isso é importante. E eu acho que logo depois da votação do Senado, inclusive, várias pessoas foram para mídias sociais para divulgar, para refletir sobre esse fato. Eu acho que é importante ficar marcado. A gente faz a diferença, sim. Então, assim, eu volto a bola para você, dizendo que ninguém poderia imaginar naquela altura do campeonato o que fosse acontecer. Já houve governos que tiveram outros tipos de denúncia e tudo mais, numa situação em que a oposição não estava cooptada, e mesmo assim nada aconteceu, a impunidade era a norma, né? Então, eu acho que talvez, encerro com isso, eu acho que talvez o que tenha dado realmente um gás novo, uma esperança nova a todo mundo que se manifestou desde 2013
foi a Lava Jato. Entendeu? A Lava Jato eu acho que fez uma grande diferença nisso. Sim. Queria buscar também uns outros acontecimentos aí históricos, até de entrevistas do próprio Lula. Vi isso bem enfatizado em alguns vídeos do Brasil Paralelo, a questão da revolução cultural, né, da ideia do Gramsci. O Lula, na verdade, ele, na minha opinião, ele sempre teve uma grande sede de poder, mais do que tudo. Ele sempre correu atrás disso. Só foi isso, na verdade. A vida dele foi sempre essa aí. O que embasa um pouco isso? Se a gente for ver historicamente, né, ele surgiu como um cara do povão, muito à esquerda, né, junto com o Frei Beto, se aliou aí às piores alas aí da igreja. Tem coisa ruim em todo lugar, né, até nos melhores. E buscou, através disso aí, ser eleito. Não conseguiu. Aí ele percebeu que ele precisava de algo a mais. Ele e o Fidel montaram o Foro de São Paulo, que é uma coisa extremamente importante, porque financiou todo um projeto de poder de toda a esquerda aqui no continente. Deu certo. Quase todo o continente ficou vermelho. E só degringolou mesmo aí por uma série de questões aí que a gente ainda está vendo acontecer ainda hoje. Por que estou dizendo isso? Tem um trecho, tem um artigo escrito no Jornal do Brasil, no dia 27 de setembro de 2007, de título A Mentira Estrutural, e acho que dá tempo de ler aqui. Pode ser? Vai lá. Então. Depois eu falo quem escreveu, tá bom? Okay. Quando falo em mentalidade revolucionária, não me refiro só aos revolucionários ex-professo, mas a uma certa estrutura de percepção que pode estar presente em indivíduos alheios à atividade política. Um de seus traços característicos é o pseudoprofetismo. O sujeito se imagina o portador de moral, ou melhor, o sujeito se imagina o portador de um novo mundo, que pode ser um novo mundo científico, artístico, moral, religioso, político, ou tudo isso ao mesmo tempo. E tão inebriado fica ante a visão desse futuro brilhante que sua percepção da vida atual se torna deformada, grotesca e, no sentido mais radical e absoluto, falsa. A mentira e o fingimento que a humanidade normal usa como expedientes ocasionais e momentâneos são, no revolucionário, a base constante da sua visão de si mesmo e do universo. Eu usaria a palavra histeria para descrever esse quadro, se ele não fosse compatível com uma conduta externa aparentemente normal em tudo quanto esteja fora da área de atuação específica do indivíduo. Quando René Descartes, nas Meditações de Filosofia Primeira, confunde o seu eu temporal concreto com a ideia universal do eu cognoscente e passa de um ao outro sem perceber que toma como narrativa autobiográfica o que é mera análise lógica de um conceito abstrato, isso é evidentemente um sintoma histérico, embora na vida diária o filósofo não desse o menor indício de histeria. Talvez histeria intelectual seja o termo. E histeria significa deixar-se arrebatar pelo próprio fingimento a ponto de acreditar nele piamente. É interessante que isso liga algumas coisas que a gente falou no passado, né? Por que algumas pessoas que não precisam, principalmente do meio artístico, como a gente já citou algumas vezes, Chico, Caetano, elas continuam, né, fazendo o que fazem, né? Mas o artigo continua. No revolucionário político, o fingimento exerce, por isso mesmo, uma função totalmente diversa daquela que tem nos políticos normais. Estes mentem
quando lhes interessa, com a parcimônia necessária a manter um controle razoável da própria encenação. Suas mentiras são conscientes e refletidas, compatíveis com o realismo mais grosso e saudável. O revolucionário, como mede a vida presente com a régua do futuro maravilhoso que imagina personificar, simplesmente não pode enxergar as coisas como são. Ele tem de falsificar tudo para que os méritos hipotéticos da sociedade prometida sejam tomados como virtudes atuais da sua própria pessoa e do seu partido. A mentira do político comum é instrumental e pontual. A do revolucionário é estrutural, permanente e expansiva. Não podendo dosar conscientemente a mentira e a verdade, ele tem de destruir no público mesmo a capacidade de fazer essa distinção. Daí a revolução cultural, o desmantelamento sistemático da inteligência popular. E agora ele fala do próprio Lula. Quando o senhor Luiz Inácio posa de nacionalista durão ao proclamar que a Amazônia tem dono, e poucas horas depois abre o território amazônico à cobiça internacional como quem anuncia um loteamento, o contraste é tão ostensivo, tão obviamente escandaloso, que a hipótese do fingimento instrumental tem de ser afastada in limine. O senhor Luiz Inácio não é idiota a ponto de pensar que pode enganar alguém com uma mentira tão patente. Mas é louco o bastante para deixar-se enganar ele mesmo por ela, acreditando que o entreguismo, se praticado por um representante autorizado do futuro beatífico, se torna instantaneamente uma espécie de amor à pátria. Transfigurada pelo pseudoprofetismo, a contradição vira identidade, e aí ele usa um termo, e eu não vou saber ler isso com a devida pronúncia correta, né, que é do francês, né, que se escreve Rone soit qui mal y pense. Acho que eu pronunciei mais ou menos bem. Que seria como se fosse, para completar a frase aqui, vai tentando traduzir a frase inteira. Transfigurada pelo pseudoprofetismo, a contradição vira identidade, e tão honesto que mal pensa nisso. Longe de camuflar o abismo entre suas palavras e seus atos, o revolucionário o exibe como uma candura estupefaciente, que desarma o espectador. Ele não quer propriamente enganar o público, quer estupidificá-lo para que viva em estado de engano permanente, como, aliás, ele próprio. Então, o Lula, na verdade, ele é o quê? Peraí, só. Será que você consegue localizar no texto que você acabou de ler a parte onde ele fala do desmantelamento em troca de uma narrativa ideológica? Como é que eu queria... Leia aí de novo, por favor, se você puder. Vamos lá. Vou pegar antes dele iniciar a falar do Lula, certo? Certo. Vamos lá. A mentira do político comum é instrumental e pontual. A do revolucionário é estrutural, permanente e expansiva. Não podendo dosar conscientemente a mentira e a verdade, ele tem de destruir no público mesmo a capacidade de fazer essa distinção. Daí a revolução cultural, o desmantelamento sistemático da inteligência popular. Ok. Perfeito. De quem é? É do Olavo. Isso aí, você tem link disso aí ou não? Se eu tenho o quê? Link? Tem link para esse texto? Não, o link é esse aqui, ó. Perfeito. É esse. O link é o livro. Mas eu acho que talvez você encontre. O nome do artigo, acho que eu disse, é A Mentira Estrutural. Ele foi publicado originalmente no Jornal do Brasil, e veja só quando, em 27 de setembro de 2007. Isso deve ter no blog do Olavo, mas eu tenho o livro também. Quer dizer, eu não, minha irmã tem o livro, tem o mínimo. Muito... cara, é o tal negócio, entendeu? Só um parênteses aqui.
a gente tende a não levar muito o Olavo, sim, sei lá, né? Porque o cara fala muito palavrão e tal, não sei o quê. Mas, meu irmão, é inapelável. Você ouve uma verdade daquelas que são assim absolutamente contundentes, entendeu? Você vai ver quem foi que disse isso. Foi o Olavo há 1 milhão de anos atrás. Isso. É, é dose, é dose, é dose, entendeu? O cara realmente, entendeu? Tem que bater palma. Mas siga lá, por favor. Excelente, excelente artigo. Então, o que eu acho é o seguinte: tem um outro que ele se conecta, eu li logo na sequência desse, se conecta com esse, que numa próxima a gente trata, talvez seja interessante tratar. Ele explica por A mais B também o pensamento dessa turma. E a gente está falando dessa turma, e parece que deixou de falar do Lula, mas não. Porque, na verdade, o grande líder foi o Lula. A gente pode falar que, ok, a mente mais ali, vamos dizer, inteligente em termos de estratégia e tal, seja o José Dirceu. Eu acho o José Dirceu um cara muito perigoso. Mas o Lula, ele tinha na mente o quê? Chegar no poder, e ele tinha pressa. Ele fala isso numa conversa que ele cita que teve com o Fidel, que o Fidel falou assim, ó, daqui a tantos anos você vai chegar lá. Aí ele falou assim, mas eu não tenho mais todo esse tempo, eu tenho que chegar rápido. Então, por isso, fizeram o Foro de São Paulo e agilizaram as coisas e deu muito certo. O José Dirceu seria um cara capaz de esperar esse tempo todo, né? E se não fosse a explosão, né, daquele escândalo, né, pelo Roberto Jefferson, não seria Dilma, seria o José Dirceu. E aí a gente já está na roça Venezuela mesmo, total. Ele teria capacidade, sangue frio e habilidades para fazer algo semelhante ao que fez o Chaves e o Maduro na Venezuela. Mas, enfim, a gente está Ou falando... melhor. Não é? Eu acho. Eu acho que o José Dirceu é muito menos burro do que o Nicolás Maduro. Vou, Né? vou. Ele, Não, talvez o Chaves esteja ali, não sei. Eu ainda acho o José Dirceu acima de todos eles. você acabou aí esse primeiro raciocínio, não? Sim, eu tenho mais, mas segue. Tá, não, é porque então eu queria voltar atrás e começar tudo de novo. Então vai. No, no seguinte sentido, porque você estava falando sobre aquele, o que eu tinha falado antes foi sobre aquele momento inicial em que foi, isso na verdade foi 2010, né, que quando saiu o Mensalão explodiu, não, desculpa, porque aquela entrevista ocorreu em 2007 ou 2007 2005. ou 2008. 2005 o Lula deu a entrevista no Fantástico. Foi 2005. 2005 Isso, né? foi um ano antes do... Ele estava no... Faltava um ano e pouco para terminar o primeiro mandato dele, estourou isso aí. Aí, pois é, Então, aí se a gente for lembrar, a gente vai se recordar que o Fernando Henrique falou, deixa ele sangrar. isso aí, olha, E aí ele se reelegeu. não, exatamente, ele reelegeu o poste dele. Ele elegeu o poste dele. Não, ele ainda se reelegeu em 2005. Não, 2005, não, 2006 terminou o primeiro não. mandato, ele se reelegeu e O seguiu. primeiro mandato foi 2002 a 2006. O, tá E certo. O isso, exato. segundo, 2006 a 2010. Dilma, 2010 a 2014. Tá certo. Então, Isso. exatamente. Então, ele conseguiu ainda se reeleger. E é verdade. E você vê o FHC de novo aí já mostrando, né, que estava em defesa do Lula. E exatamente sobre isso que eu queria falar, que é o seguinte: o Lula, ele é um cara dentro.
vamos falar do ser humano, da pessoa, Isso. né? Do Boa. metalúrgico. Era um metalúrgico, né? Sabe-se lá como é que foi esse acidente que ele perdeu o dedo, mas já contava com a benesse de uma pensão, já não precisava mais trabalhar, era político profissional do sindicato, né? Sim. E era um cara que tinha um dom, que tem um dom extraordinário de falar com as massas e de mobilizar as pessoas. Ou seja, ele tem uma certa inteligência Muita. em termos de manipular as pessoas e de saber, enfim, se unir interesses e tal. Ele tinha uma certa. E eu acho, a meu ver, tá, é que a esquerda não surgiu com esse movimento da esquerda, ele não surgiu com o Lula. Eu acho que pessoas como o Zé Dirceu, o Fernando Henrique, o Frei Beto, o Marco Aurélio Garcia, que é outro águia, que a gente que sempre. Ele é tão águia, tão águia, tão águia, que ele nunca apareceu, né? Ficou sempre por trás, por trás do pano. A única vez que eu me lembro do Marco Aurélio Garcia estar em evidência foi aquela vez que filmaram ele dançando lá no Palácio da Alvorada, né? Comemorando, não me lembro que desgraça que foi. Mas, enfim. Marco Aurélio Garcia não é o cara do Top Top, do acidente da TAM? Exatamente, 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 exatamente. Então, assim, essa gente, esses caras que são os verdadeiros intelectuais, estavam procurando por alguém exatamente com o perfil do Lula. Porque Isso. eles sabiam é, só na retórica e na conversa e no bate-papo, eles não tinham capacidade de empolgar as massas, de levar as pessoas se unirem a qualquer causa que fosse. Né? E quando eles encontraram o Lula, tanto que você vê as fotos que você busca do Lula na década de 80, o Lula está rodeado invariavelmente pelo Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Era Frei Beto, né? O Zé Dirceu, eu acho que ainda estava no Sul naquela ocasião, só veio depois, mas foi a partir do Lula que eles começaram a falar assim: olha, nós temos uma chance aqui de fazer justamente aquilo que o Lula falou, ganhar tempo, de partir direto para o poder. Porque a esquerda já tinha infiltrado a igreja, e a gente ouve falar das primeiras dos primeiros eventos da teoria do Leonardo Boff e com Teologia da a Libertação. teologia da libertação na década de 60, mas a verdade é que, inclusive o Olavo estava falando outro dia, existem documentos que mostram a infiltração da igreja na década de 30. Sim. Então, assim, a igreja já estava tomada, já havia todo um plano pronto, eles só não tinham um plano específico de ação, porque faltava justamente, olha que engraçado, o mito. O Isso. Lula, engraçado que ele chama o Bolsonaro de mito, né? Sim. E há uma certa similaridade nesse sentido. O Lula foi um mito, o grande populista que teve a mesma capacidade que Perón ou que Getúlio Vargas teve de unir as pessoas, de empolgar as massas, né? E dessa vez unido, né? Unido não, com o backup de toda uma inteligência, entendeu? Que estruturou todo um plano de poder, né? Então, realmente, em 2006, 2005, deixa eu retirar, deixa eu colocar de novo, não havia a menor possibilidade de nada acontecer. O Lula era forte demais. A crise, o que ajudou o Brasil foi justamente a crise financeira. E a crise financeira a Sim. crise financeira começou em 2008, né? Mas ela só mas como o Brasil tinha muito ainda dinheiro em caixa e tudo mais,
a Dilma, né, quem estava no poder naquela ocasião, só começou a passar o cheque especial a partir de quê? 2013, né? Basicamente isso, 12, 13, 14, porque foi quando o dinheiro acabou e eles levaram ainda 4 anos até levar o país a uma situação de quase insolvência de 2015, né, com as famosas pedaladas. Ou seja, tinha muito dinheiro. É a famosa frase da Margaret Thatcher, né? O socialismo dura até a hora que acaba o dinheiro dos outros. Né? Por isso que eu digo, eles, o Zé Dirceu e tudo mais, deviam estar imaginando, deviam estar prevendo isso, porque eles não são burros, eles entendem de economia. Então é o seguinte, quando o dinheiro acabou, eu acho que pessoas como o Zé Dirceu, enfim, quem entendia, porque se a gente entende de economia, eles fazem de conta que não, mas eles entendem de economia, eles sabiam que Sim. O dinheiro tinha acabado. Então, a única coisa a fazer seria, eventualmente, cooptar o exército, porque, eventualmente, seria necessário controlar a população para lidar com a crise gigantesca que se aproximava, que era inevitável. Né? Só que aí o Zé Dirceu, que era o grande articulador, estava preso, né? Nessa altura do campeonato. Né? A Dilma era realmente uma anta incapaz. Né? O Lula não me parece que fosse a pessoa que teria alguma capacidade de diálogo com os militares. Estou falando isso por quê? Porque lembrando que nas vésperas da votação do impeachment, a Dilma foi aos militares pedir que fosse decretado o estado de emergência, se não me engano, para que, por consequência, ela pudesse cercar o Congresso e suspender a votação. Né? E tomou um grandíssimo pé na bunda, porque os militares falaram, não, de jeito nenhum, nós estamos do lado do povo, e se for para a gente entrar do lado de alguém, a gente vai entrar do lado do povo. Né? Sim. Mas esse texto é excelente porque ele fala justamente isso. A parte que eu pedi para você repetir é o desmantelamento da capacidade de raciocínio, da capacidade de pensar com o pé no chão sobre a realidade, né? E é o momento em que eles conseguiram criar uma onda de euforia com o fenômeno Lula tão grande que eles conseguem descolar a mente da militância da realidade. E aí é quando o mito Lula, de fato, vira algo como uma religião, como um semideus, uma coisa assim, que é o que explica até hoje o fato de que você não você conversa com um esquerdista, você não consegue conectá-lo com uma visão realista do que está acontecendo, dos fatos. Né? O militante, sem perceber, ele se comporta, ele compra a narrativa da elite dessa revolucionária de que os fins justificam os meios. Então, se amanhã ou depois sair que fulano e fulano foram de fato assassinados pelo PT, Celso Daniel foi assassinado pelo PT, ou o que quer que seja, que possa eventualmente vir a ser descoberto, isso talvez não tenha um impacto tão grande, ou pelo menos no passado não tivesse um impacto, hoje teria, eu acho que teria sim, mas no passado não teria um impacto tão grande, porque os fins justificam os meios, e ele fez isso pelo bem de todos, e a população ainda sentia muito os benefícios da distribuição de toda a riqueza que havia acumulada, que o PT destruiu. O PT distribuiu dinheiro a rodo, né, queimou todas as reservas do país. Então, o povo estava achando que aquela distribuição seria infinita. Né? Isso marca muito o povo. E olha só, Perón até hoje marca o povo argentino. Entendeu? Eu estava lendo semana passada uma análise sobre o Macri. O Macri não conseguiu fazer nada.
As pessoas, o Macri não teve apoio político, não está tendo apoio político para fazer as reformas que a Argentina precisa. Por quê? Porque o povo ainda não se convenceu, o povo ainda está na ilusão de um salvador ao estilo peronista. Né? Isso. E o Lula conseguiu fazer isso. Não só o Lula sozinho, o Lula foi a verdadeira ponta de lança de Isso. toda uma elite formada por Zé Dirceu, por Fernando Henrique Cardoso, que realmente fez um trabalho daquele. O Fernando Henrique Cardoso faz aquele trabalho do espião infiltrado, né? O Agente cara duplo. que. É o agente duplo, é o cara que ninguém poderia imaginar que fosse nosso inimigo, né? E que, de fato, na verdade, talvez tenha sido o maior de todos os inimigos. Parece o nome daquele. Qual é o nome daquele personagem de Guerra nas Estrelas, né? Que se transforma no verdadeiro Jedi do mal? É o Darth Vader mesmo. Não, o mentor do Darth Vader, né? Sim, é o chanceler, eu acho. Ele é Exato, o. exatamente. É chanceler, eu acho. Esse era o Fernando Henrique ajudou a estruturar tudo isso. Né? E até hoje, as declarações ultimamente que o Fernando Henrique tem feito têm sido sim vergonhosas, porque foram muito. O Fernando Henrique continua, nos dias de hoje, falando contra o Bolsonaro lá fora. Não tem nada a ver com o que o Fernando Henrique disse durante todo o governo dele, de que teria que lutar pela como é que chama? Pela capacidade nossa de conversar, vamos dialogar, vamos isso, vamos aquilo. Não, ele está lá fora fazendo campanha contra o Brasil. Né? Então, assim, é muito complicado tentar resumir isso tudo. O texto do Olavo é realmente perfeito, mas não só. Você teve ainda a ajuda da imprensa mundial, da imprensa brasileira, com certeza, mas a imprensa mundial a gente não tem ideia de quanto que ajudou nisso também, toda a classe artística. Então você criou um mito, e aí o próprio Lula descolou da realidade, porque nenhum ser humano é capaz de ser alvo de tanto endeusamento, de ah, ah, tanta gente tendo ele como um grande herói, sem que ele se descole da realidade. Né? E o cara já era um psicopata. Então, né, é aquela velha história, né? As pessoas percebem que um jogador de futebol que vira estrela, que o cara está começando a perder a noção da realidade quando ele começa a falar sobre ele próprio e na terceira pessoa, né? É o que aconteceu com o Lula, entendeu? O Lula Sim. virou uma ideia, segundo ele próprio. Pois. Ele é um ícone, ele é um deus, ele é uma coisa assim, né? Ele é imortal, né? Ele é o Highlander, ele é qualquer coisa assim, né? Porque a experiência que ele viveu é realmente de fato surreal. Ele não tem capacidade, fosse ele psicopata ou não, eu acho que ele não tem capacidade de botar o pé no chão. Ele foi alçado a uma altura tão grande de celebridade, de tanto poder com todo mundo, todo o país, até o presidente dos Estados Unidos, todo mundo falando que ele era o cara, né? Que agora o cara não tem condição de aterrissar. Ele não tem Sim. condição de botar ele já não é mais aquela pessoa de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Né? Então, assim, é preciso entender isso. E a esquerda agora está numa roubada danada. Engraçado que é muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque a esquerda não tem mais Barack Obama, né, nos Estados Unidos, falando agora dos Estados Unidos, rapidamente, fazer um rápido paralelo. Sim, sim. A esquerda nos Estados Unidos não tem mais Barack Obama. A Hillary Clinton é uma anta que está quase morrendo tem uma bagagem de crimes gigantesca, e todos os outros candidatos que o Partido Democrata tem, que poderiam concorrer com o Trump em 2022 pela presidência, são umas antas.
as propostas econômicas do Bernie Sanders são coisas de arrepiar o cabelo, ou então você dá muita gargalhada, porque não tem a menor condição de funcionar. É tipo assim, tudo de graça. Eu dou universidade de graça, eu dou saúde de graça, eu dou tudo de graça para você, meu filho, mas pelo amor de Deus, vota em mim. Entendeu? E a mesma coisa está acontecendo com a esquerda aqui também. Você não tem uma liderança na esquerda, e eles estão ficando desesperados. E a gente vai ouvir uma narrativa de agora por diante, a gente já está ouvindo uma narrativa de agora por diante muito maluca aqui no Brasil. Né? E eles vão fazer de tudo para destruir. Aquela entrevista, recente entrevista, eu ouvi ontem, tentei evitar, mas acabei ouvindo, porque me vieram mostrar. Né? Então, eu acabei ouvindo a entrevista em que ele fez o Kim Kataguiri com aquele outro deputado do pessoal que eu não sei lá eu não vi. era. Eu vi o link, mas não vi a entrevista. Olha, apesar de eu ter tentado evitar, vale a pena você ver, porque você vê o quão bem preparado esse garoto é. Sim, Espero que ele se mantenha sempre do lado do bem e da força, né, o Kim Kataguiri. E o quão despreparado é a esquerda, representada por aquele deputado. E não só isso, não interessa o projeto, o negócio é fechar chavões. É a mesma estratégia de sempre em qualquer lugar do mundo. Fechar grandes chavões que apelem à emoção do eleitorado. Tem menor conexão com a realidade ou com a verdade, mas eles querem fechar. Então, e foi o tal do cara que ficou famoso porque disse que, eventualmente, que o presidente já morreu, está moribundo, né? Tá. Então, assim, eu acho que a gente tem uma grande perspectiva de armar uma situação de posição de governo relativamente produtiva. A gente é capaz eu acho que esse governo tem condições de realizar boas coisas, porque esse mito, a gente está vendo ele desmoronar pouquinho a pouquinho, ele está caindo de morto somente agora. Né? E é engraçado, começou em 2006, estamos em 2019, foram 13 anos. Então, o custo que tem você criar uma mitologia, né, em torno de uma figura psicopática como Lula. Né? Sim. Enfim, eu espero que não só o Lula, mas que principalmente Fernando Henrique, Zé Dirceu, Marco Aurélio Garcia, que eles ardam no mármore do inferno, entendeu? Por um bom tempo. Eu acho que o que você disse aí reforça bastante bem um diagnóstico do que é o Lula, né? Ele, na verdade, sempre teve essa ideia, esse plano, queria, enfim, o melhor para ele, para a família, enfim, para aqueles que estavam mais próximos dele. E por uma série, e já, claro, em uma pessoa sã, que tem a mente clara, isso não pode ser feito assim tão facilmente. Então ele já tinha aí alguma inclinação que foi só potencializada. Como você falou, ele foi inflado, foi agigantado internamente, aí o ego foi cada vez maior. De repente ele se viu mesmo numa situação em que ele podia tudo. E começou a acreditar mesmo nisso, de uma forma tal que ele é muito mais do que um mentiroso. A mentira é só um dos aspectos do Lula, e é um dos aspectos que ele não faz nem conscientemente, como a gente já acabou identificando aqui. Ele se acredita mesmo um enviado, um iluminado, uma criatura acima das demais, tanto é que ele mesmo já disse isso, que ele era uma criatura diferente, enfim. Ele acredita nisso, ele não mente no sentido estrito de, assim, eu vou falar uma mentira. É uma mentira, mas ele não sabe disso. Ele acredita nas próprias mentiras. Ele é um mentiroso por essência, ele é um doente mesmo nesse aspecto. Rapidamente falando, isso aí é uma característica do psicopata. Exato.
ele acredita piamente naquilo que ele está dizendo. Exatamente. E é por isso que ele fala com tanta fé nessas mentiras que ele acaba convencendo as pessoas. Porque fica extremamente difícil você pegar a mentira do cara numa postura corporal ou qualquer coisa assim. Por que não? Porque toda a linguagem corporal dele vai reafirmar aquilo que ele está dizendo. Então, quem vê fala, esse sujeito não está mentindo, mas está, né? Porque realmente ele é um psicopata, né? Então, esse é o diagnóstico e é isso que é o Lula. Então, assim, mesmo dentro da cadeia hoje em dia, ele continua fazendo isso. Ele nunca vai acordar desse. Ele entrou num sonho dentro da cabeça dele, na qual ele é quase Deus, né? Já se comparou a Jesus, né? Não é só ele, mas enfim. E ele acredita que ele seria o salvador da pátria, embora a gente saiba que não, que na verdade, quando um tipo de sujeito desse pega o poder para si, ele vai voltar a fazer tudo o que fazia antes, para próprio benefício, e talvez isso deixe-o cego, porque talvez ele enxergue nele o brasileiro comum. E se ele está fazendo para ele, ele está fazendo para os outros. E tem muito brasileiro que é envolvido por essa hipnose, que ele acaba criando essa hipnose. Ele é envolvido por essa hipnose, pensa assim, mas ele é igual a mim, ele saiu do mesmo lugar, das mesmas condições, a mesma origem humilde. Então, se ele está fazendo isso para ele, eu me vejo na figura dele e me sinto bem. Tem muito disso. Infelizmente, tem muita gente que passa a situação tão difícil que pensa assim, se pelo menos ele saiu e ele é um sujeito que saiu da mesma condição que eu e chegou lá, eu já me sinto bem. A pessoa acaba já se sentindo bem emocionalmente, psicologicamente. Ele se espelha, ele se reflete no sujeito que chegou lá, né? E isso é muito comum, a gente sabe que isso funciona desse jeito. Às vezes, quando a gente vê mesmo um filme de herói, o Gladiador, por exemplo, você se vê na pele do sujeito. Você torce por ele como se você lá estivesse. É muito louco isso, né? E cada coisa que o sujeito no qual você se colocou na pele num filme, por exemplo, sofre, você sofre junto. É muito louco esse negócio no psicológico do ser humano. Então, eu acho que, assim, apesar de tudo, a gente está presenciando a queda, derrocada desse sujeito aí e tal, não podemos esquecer que ele é talvez mais perigoso porque ele acredita em tudo que ele diz. Exato. Então, não podemos desprezá-lo ou dizer acabou. Só vai acabar quando acabar. Alexandre, eu vou pintar um cenário, se eu tiver sucesso nisso, horroroso para você. Que é o seguinte: você imagina que em 2014, ao invés de lançar a candidatura da Dilma para a reeleição, o Lula faz como tivesse acontecido, como o Lula quisesse que tivesse acontecido, que o Lula se candidatasse a presidente. Então, em 2014, em 2015, quem iria assumir, em vez da Dilma, fosse o Lula, né? E o Lula, com o apoio, que evidentemente não estaria preso nem nada, do Zé Dirceu, do Fernando Henrique e tudo mais, tivesse que ele sim lidar com a situação econômica e política do país, do Brasil de 2015 para cá. Meu amigo, ele teria com certeza driblado a situação, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E você no início, você falou assim, eu acho que fariam mais ou menos igual ao que o Chaves ou o Maduro fizeram. Não, faria muitíssimo melhor.
eles teriam dado uma volta muitíssimo melhor, uma justificativa, uma situação jurídica, tudo o mais. Eles teriam dado uma volta no país, um golpe no país, que sem dúvida nenhuma nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Nós estaríamos debaixo, isso sim, de uma ditadura talvez não explícita, ainda talvez sob a pretensa alegação de uma democracia pujante, e na mais absoluta desgraça, entendeu? Mas ele manteria as condições de governabilidade dele, com Zé Dirceu, com FHC, com todos os demais ideólogos, estrategistas da esquerda. Se o Lula tivesse, de fato, se candidatado no lugar da Dilma, sabe, ele com certeza teria sido eleito, porque a Dilma, o poste foi, sim. O Lula teria sido, e ele traria com ele pessoas que ele teria muito mais habilidade. É porque a gente não tem, da mesma forma que você está falando que o Lula é um grande fenômeno, a gente não mencionou aqui, mas a gente sabe o quanto que a Dilma é uma anta. Eu acho que o Lula falou assim, bom, se não for eu, tem que ser alguém que, sabe, que seja uma anta, um poste, que é para eu poder continuar governando no lugar dessa pessoa. Ele só não contou com a revolução do poste, né? Com a Dilma batendo o pezinho, dizendo assim, não, eu quero fazer do meu jeito. E aí, olha, o que deve ter havido de gente falando, sabe, fechada a quatro portas, xingando a Dilma por literalmente. A gente tem que agradecer, acho que quase tanto quanto. Olha, quase tanto quanto a gente tem que agradecer ao Roberto Jefferson, a gente tem que agradecer muito a Dilma, entendeu? Porque se não fosse ela a presidenta em 2015, entendeu? Eles teriam dado a volta, teriam se mantido no poder, entendeu? Então, assim, ela deu um tiro no pé com uma bomba atômica. Ela realmente, né? Ela não tem, essa mulher não tem limite. No pé dela é de todo mundo. Não, exato, entendeu? Ela não tem limite de quão incapaz ela é, e a gente tem que agradecer muito a isso. Eu acho que Deus estava olhando pelo Brasil nesse momento. Então, assim, é realmente complicado, Engraçado que o Lula foi um grande populista, o Obama foi um grande populista, né? Se você pensar nos Estados Unidos, o Obama não fez nada de bom em termos de conquistas, né? Mas o cara era muito bom. Você ouvia o Obama falar, entendeu? Você ficava de boca aberta com a capacidade do cara de falar e conquistar todo mundo. Então, na hora que o Trump foi eleito, na hora que o Bolsonaro é eleito, aí a esquerda mundial começa a falar dos horrores do populismo, entendeu? Sim. Então, porque eles atacam quando o jogo não vai a favor deles, aí eles começam a atacar. Agora tem gente falando, inclusive, contra a democracia, entendeu? E eles têm uma grande chance ainda de tomar o poder sobre diversas formas possíveis. Depois eu gostaria de a gente conversar sobre isso, que é a questão da inteligência artificial. Está nos afetando já em diversas áreas, especialmente jurídica e médica, que eu tenho tido informações, mas são tentativas deles minarem a democracia, deles minarem a coisa. A briga se radicalizou agora, né? Então, assim, se radicalizou, inclusive, por quê? Porque a esquerda não tem opções viáveis, né? Pelo menos nos Estados Unidos e Brasil, eu não consigo fazer um levantamento certo do que está acontecendo na Europa. Acho que ninguém consegue, porque as notícias estão sendo escondidas, mas não vamos nos esquecer que fazer um caminhão passar. Não vamos nos esquecer que os protestos em Paris continuam tão ativos quanto antes, entendeu? Então a gente não sabe, a gente sabe por notícias de terceiros, de youtubers ou de fontes de informação independente, a grande mídia não está noticiando direito isso.
Então, assim, é muito difícil. Não é só o poder dos populistas, é todo esses populistas. ah, o, a coisa não para aí. Ou seja, tudo isso está a serviço de uma outra, de uma força maior, entendeu? Que é a esquerda mundial, que é um triunvirato de forças do mal, né? Que é o globalismo, são os metacapitalistas, é a esquerda mundial, tem várias influências, são pessoas como George Soros, enfim, você tem vários grandes influenciadores, né, que investem pesado eles estão jogando War. Eles Uhum. estão, entendeu? Esses caras estão com a vida ganha e estão jogando War num tabuleirozinho, só que é War de verdade. Né? E Sim. nós somos o tabuleiro. É complicado. E assim, eu gostaria, a melhor coisa que poderia acontecer seria sair logo uma sentença em segunda instância para confirmar a prisão condenação do Lula no segundo processo e que, eventualmente, eu não sei, que a legislação, o Código Penal fosse alterado e que esse cara morresse na cadeia, entendeu? Porque a gente tem que tomar cuidado, ele continua sendo um perigo, sim, como você disse, Sim. ele é perigoso, entendeu? E esses caras não têm escrúpulo. Eu estou mudando mais uma vez. Antes eu achava que a esquerda era é, bandida, criminosa e tal. Depois eu pensei que conceitualmente, filosoficamente, existe um lugar para um pensamento de esquerda. Hoje eu estou chegando à conclusão que não, que deve haver um discurso, deve haver um debate e um contínuo aprofundamento dentro de uma corrente de pensamento liberal clássica. Até o nome liberal esses caras roubaram da gente. Dentro do Uhum. pensamento liberal clássico, aí sim, você quer dividir a conversa entre libertários e, e conservadores, né? Com direitistas sendo centro, essa é uma realidade que eu acho que pode ser muito prolífica para a gente. Agora, a esquerda, tal como a gente fala, a esquerda sempre vai estar associada ao socialismo, sempre vai estar associada a essa ideia de destruição total, de implementação de um ideal, né, em substituição a tudo que está aqui. Nós estamos falando com criminosos que querem, que querem aproveitar, que são oportunistas, que querem destruir todas as estruturas que existem para poder se tornar eles os novos ditadores, os novos autocratas, os novos senhores do homem. Né? Eles querem escravizar, literalmente, esses caras querem escravizar a gente, e eles vão fazer Sim. tudo o que eles puderem para fazer isso. Então, assim, não, é guerra total. A gente tem, sabe, eu acho que uma pessoa de direita que se diz moderado, entendeu? É um iludido. Sim. Não tem moderação, não. Não tem Sim. moderação, não. A gente sabe, a gente tem que exterminar, acabar com essa ideia de que é uma coisa humanitária tirar de você que produz mais para dar para o outro que não produz nada. Eu Sim. nunca ouvi falar, só para encerrar aqui, eu nunca ouvi Sim. falar, eu não vejo ninguém, e isso eu estou falando mundialmente, mas alguém já começou a comentar ontem, não, sexta-feira no Twitter eu vi alguém falando, já fazendo essa reflexão. É, Seja em relação a qualquer causa, eu nunca vi a esquerda militar por algo para, olha, estamos procurando soluções nesse sentido para ajudar tal povo de tal lugar, seja do movimento do Sem Terra, seja do LGBTQIZ, seja dos movimentos negros, ou seja, de qualquer minoria que eles falsamente dizem que defendem. Eu nunca vi eles tentando fazer alguma coisa para realmente ajudar efetivamente essas pessoas aonde elas estão agora. Não, é sempre uma ideologização e apenas uma justificativa para ter mais poder, mais voto, para lutar pelo poder. Esses caras, os negros, continuam
exatamente iguais eles sempre estiveram, ou pior, porque agora eles se sentem os coitadinhos, eles são não tem nada pior que você possa fazer com o espírito de alguém do que transformar essa pessoa num coitadinho, entendeu? Você está confundindo a cabeça de toda uma juventude, mexendo com a sexualidade deles, entendeu? Você está criando um espírito de antagonismo, de ódio entre classes que não deveria existir, entendeu? Hoje as pessoas se indignam com a morte de alguém, depende se a pessoa for negra, ou se ela for gay, ou se ela for assim, ou se ela for assim. Mas se ela for trans, negra, o que quer que você queira colocar como minoria, mas for de direita, não interessa, ela que se dane. Então você está entendendo? A esquerda não está fazendo. Não é possível que essas minorias não enxerguem. A esquerda não está fazendo nada de bom por ninguém, entendeu? A gente tem que acabar com esses caras. São verdadeiramente uma máfia, são criminosos. E eles têm apoio internacional. Então não tem. Engraçado, né? É complicado isso. A gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, com muita atenção. Mas, de uma certa forma, é quase como se eu estivesse legitimando o discurso daquele infeliz que falou: com a direita não há conversa. Eu estou quase dizendo: olha, com a esquerda não há conversa. Quer dizer, há conversa, sim. O que você propõe para fazer de bom para a gente resolver aqui? Problema de fulano. Não é dar o peixe, não. É ensinar a pescar. Como é que a gente pode tornar essas pessoas livres, autônomas? Como é que a gente pode capacitar? Não é a esquerda que gosta de falar de empoderamento? Vamos empoderar essas pessoas e libertar elas do Estado, que é o grande escravizador, né? Que é o coronel Mor. Vocês falam tanto de coronelismo. O coronel Mor é o Estado. Então, como é que a gente vai libertar essas pessoas? Quer conversar sobre isso? Ótimo. Não quer conversar sobre isso? Você não quer o bem dessas pessoas. Você é um criminoso. Você é um mau caráter. É o que eu consigo ver, entendeu? Sim. Legal. Bom, acho que você encerrou bem o tema, porque está completamente relacionado. São consequências aí da gente ter passado aí por essa fase aí, esse ponta de lança aí que virou o Lula, né? Foi utilizado e depois, enfim, cresceu como jamais alguém podia pensar. Eu acho que é isso. Acho que podemos encerrar por aqui. Temos algumas pontas soltas, mais para variar, né? Para tratar mais para frente. Não, temos boas ideias aí, boas ideias e bons assuntos para a gente. Eu acho que é bom lembrar, a gente está fazendo isso de improviso, né, de cabeça, com o que a gente lembra. Eu não tenho referência nenhuma aqui ao meu redor, nem você. Então, eu acho que está bom, mas eu acho que a gente pode tornar essa coisa mais concisa e agregar mais valor sobre esse tema. Vamos colocar essas ideias aí em prática. Prazer conversar contigo, cara. Valeu, Dutra, valeu. Ficamos aí mais de uma semana, foi bom. Foi sim. Grande abraço. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima.